Boa tarde a todos, espero que tenham tido um bom almoço. Tenho o especial prazer de apresentar o nosso orador de hoje, António Manuel Frade Saraiva, que é desde 2010 o presidente da CIP, Confederação Empresarial de Portugal. Iniciou a sua vida profissional como operário fabril na Lisnave, sendo mais tarde diretor comercial da metalúrgica luso-alemã e presidente do Conselho de Administração da metalúrgica luso-italiana. Exerce funções atualmente como presidente do Conselho de Administração do Tagus Park, presidente do Conselho de Administração da Compta Infraestruturas e Segurança e administrador da Compta SA. É vogal do Conselho Estratégico da SOFID, Sociedade para o Financiamento do Desenvolvimento, membro do Conselho Consultivo da ATEC e presidente do Observatório para a Economia do Mar. Em termos académicos, destaca-se a sua atividade enquanto membro do Conselho de Escola do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, membro do Conselho de Curadores do ISCTE e membro do Conselho Geral Estratégico da Universidade Lusófona. Leciona Corporate Diplomacy no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas. Foi galardoado em 2016 com a Gran Cruz da Ordem do Infante Dom Henrique. Tem a palavra o presidente da CIP, António Saraiva. Enquanto o presidente António Saraiva sobe ali ao púlpito, cumpre-me informar que a partir de agora, a partir deste momento, estaremos em direto através do canal Económico TV. Tudo o que se passa aqui, a interação na sala, o discurso, etc., estará a chegar a várias partes do mundo através, repito, do canal Económico TV, do Jornal Económico. Presidente António Saraiva, o púlpito é todo seu. Muito obrigado, meu querido amigo Manuel. Muito obrigado uma vez mais pelo convite para estar aqui hoje. Este clube é particularmente grato, já aqui estive algumas vezes. Cumprimentar todos os grandes e bons amigos que vejo na sala, não vou individualizar. O meu abraço uma vez mais a todos vós. E aquilo que me é pedido hoje é falar-vos aquilo que penso sobre a economia portuguesa, os seus desafios, as suas oportunidades e o papel dos empresários e dos gestores na ultrapassagem desses mesmos desafios. E é isso que me permitirei sintetizar num conjunto de ideias que procurarei que sejam lógicas. Falar de Portugal é indissociável ter que falar do mundo e, no mundo, falar da Europa. E por isso me permitiria fazer esta viagem, o mundo, a Europa e Portugal. Um mundo que deixou de ser bipolar há tempos a esta parte, há uns anos a esta parte, é hoje multipolar, e porque é multipolar encerra em si próprio desafios, dificuldades, tensões, porque temos hoje, de facto, o multilateralismo está em causa e estes focos de tensão que o mundo tem e as desigualdades sociais que encerra provoca inevitáveis fluxos de migrações, porque hoje, com as poderosas redes sociais que todos, sem exceção, têm acesso, acedem, dominam, há vislumbre de paraísos geográficos diferentes dos infernos em que outros se encontram. E por isso, na procura desses paraísos, saindo dos infernos em que se encontram, essas migrações que provocam depois reações diversas nesses paraísos para onde as populações se dirigem. E tendo, como hoje têm as pessoas em geral, os cidadãos em geral, percepções muito apuradas da questão da imigração, da segurança, do terrorismo, da economia e do emprego, ao sentirem estas ameaças, reagem de forma diferente e, por isso, os protecionismos, os nacionalismos que se vão exacerbando e, sendo inevitável estes fluxos migratórios, é igualmente inevitável que estas reações se aconteçam e, por isso, estes problemas que o mundo hoje encerra com as ameaças
que isso traz ao comércio internacional em geral e às tensões geográficas de vária natureza. E dentro desta complexidade do mundo em que hoje vivemos, a Europa e as suas dificuldades. A Europa que nos dá, que quer nos transmitir dois aspectos, sendo aquele que nos querem transmitir mais o superficial, na minha avaliação, e, de facto, o real, aquele em que nos encontramos. E no superficial, tudo aparenta estar bem, tudo aparenta estar em ordem e que nada melhor do que este projeto. No real, como sabemos, não é bem assim. Há, na minha perspectiva, uma enorme falta de liderança, ausência de estratégia, crise de valores e um retrocesso do próprio projeto europeu, em que o Brexit é apenas a face mais visível dessa mesma desagregação ou desse retrocesso no projeto europeu. Brexit que tem, e já à frente voltarei a esse tema, os inevitáveis reflexos nas nossas exportações, já que esta geografia, o Reino Unido, é só o nosso principal mercado de serviços e o quarto de bens, e por isso qualquer perturbação nesta geografia causa-nos inevitáveis problemas, mas seguindo a linha de raciocínio, o problema da desagregação, do retrocesso do projeto europeu, com esta questão do Brexit, a questão da Itália e a ameaça das dívidas soberanas, a questão da Hungria, da Polónia, enfim, de países que, reagindo aos tais fenómenos que vos falava das migrações, têm comportamentos diferentes e desiguais naquilo que deveria ser uma verdadeira harmonização de um espaço económico comum, com respostas comuns, com ações gizadas em comum e com um sentido lógico, é cada um por si, qual líder de, ainda hoje, 28 cabeças que se degladiam entre si para responderem com as respostas que julgam mais adequadas aos seus problemas específicos. E por isso esta desagregação, este retrocesso do projeto europeu traz-nos aqui algumas ansiedades, algumas inquietudes, porque a própria Alemanha, como sabemos, começa a dar sinais de abrandamento e a França, com os seus problemas estruturais e perigosos, na minha avaliação, trarão realidades que são neste momento inimagináveis, mas para as quais devemos estar atentos, preocupados e gizando estratégias de resposta que, infelizmente, a falta de liderança, a falta de visão estratégica neste espaço económico comum não tem dado. E cada vez mais a União Europeia tem irrelevância no mundo. E Portugal? Portugal no meio de tudo isto? Pois assistimos recentemente às eleições europeias e a um espetáculo que de facto me deixa preocupado, porque o sintoma, há aqui de facto um sintoma que me deixa angustiado da doença que enfraquece a nossa democracia. Tivemos uma abstenção, se a ela somarmos os votos brancos e os votos nulos, 76% dos cidadãos aliaram-se desta questão e apenas 23%, números redondos, se permitiram ir votar e numa palete de 17 opções fizeram as escolhas que sabemos. E isto é preocupante porque, na minha opinião, e perdoar-me-ão os políticos que temos entre nós, mas acho que os partidos políticos fecharam sobre si próprios, há muito tempo que se fecharam sobre si próprios, focando-se nas suas querelas internas de vária natureza e perderam dinâmica e deixaram de ser os motores da sociedade. E isto é perigoso para qualquer democracia e, desde logo, na minha opinião, para Portugal. À força de prometerem, uns mais do que outros, várias promessas não cumpridas, perderam a credibilidade e, por isso, este alinhamento, bem sei, e não estou aqui para fazer análises políticas, não é essa a minha função, nem é isso que me foi pedido, mas, de facto, as eleições europeias não têm comparação com as eleições legislativas, mas deram, na minha opinião, um sinal de preocupação e um sinal de que deveria merecer aos partidos, todos sem exceção, e desde logo aqueles com assento parlamentar, mesmo aí, a uns mais do que a outros,
sinais de que devem retirar ilações para que a qualidade da democracia, o papel das oposições em sede parlamentar seja assertivo e tenhamos uma qualidade da nossa democracia que nos permita ambicionar um país diferente e para melhor. Mas, como disse, não estou aqui para fazer análises políticas, estou aqui para falar da economia, aquilo que penso, as ameaças e as oportunidades. E temos sobre Portugal duas diferentes perspectivas e ameaças. Desde logo as ameaças externas, e aí, como vos disse, o abrandamento da atividade económica dos países da zona euro, tendo as implicações da redução das nossas exportações, já que é para a Europa que nós destinamos 75% das nossas exportações, e isso uma preocupação que devemos ter em termos estratégicos de diversificar as geografias, diversificar as nossas exportações, não apenas em produtos, mas sobretudo em áreas geográficas. Estamos muito dependentes da Europa, estamos muito dependentes de uma região económica que, como caracterizei em passant, enfrenta os seus problemas. Há enfraquecimento dos países da zona euro e, representando esta geografia, 75% daquilo que exportamos, é sensato, é avisado que olhemos para outras geografias e façamos a diversificação das nossas exportações. Depois, aquilo que vos disse, e que agora retomo, a questão do Brexit e os efeitos inevitáveis que o Brexit terá sobre as nossas exportações e as relações que temos com aquela geografia. Depois, a situação de Itália, que é preocupante, como vos disse, em termos do perigo que pode trazer às dívidas soberanas, e a redução do comércio internacional com os episódios que vos falei do proteccionismo e depois todas estas questões também da guerra China, Estados Unidos e aquilo que a turbulência que tudo isto tem e que são variáveis que não controlamos, não dominamos, são variáveis externas que temos que estar atentos, temos que saber reagir com eficácia, mas porque não dominamos estamos completamente dependentes. Mas temos ameaças internas que essas sim podemos e devemos agir. E dentro delas a ausência de uma política fiscal amiga do investimento. Se há áreas que seguramente estão cansados de me ouvir referir, têm que ser olhadas com muita atenção, é o investimento, a melhoria do investimento, a atratividade do investimento e o aumento das exportações. O aumento das exportações já vos referi, temos que diversificar, temos que incorporar nas nossas empresas, no tecido empresarial que nos caracteriza, maioritariamente composto, como sabem, por micro e pequenas empresas, temos que fazer aí toda uma alteração pela inovação, pelo acrescentado valor aos produtos, pela inserção em cadeias de valor globais, enfim, há aqui um conjunto de questões que as empresas terão que trilhar esse caminho, mas têm que ter um ambiente que os ajude, que não lhes tolde diariamente, permanentemente, esse caminho que as empresas, de uma forma, diria, brilhante, de uma forma abnegada, têm feito, porque quando os governos se vangloriam que as nossas exportações têm crescido da maneira como têm crescido, têm criado, que as nossas empresas têm criado o emprego que têm criado, de facto, se com este ambiente tão adverso que as empresas têm sobre si, mesmo assim conseguem estes resultados, o que é que não fariam se a envolvente em que se movem fosse melhorada, fosse diferente e o Estado desse um ambiente às empresas onde elas pudessem mover de uma outra forma. Temos os inevitáveis custos de contexto e temos depois uma situação que me deixa surpreendido como é que Portugal e este governo, concretamente, não consegue melhorar estes indicadores. O aumento da despesa pública. Apesar de termos poupado centenas de milhões de euros em juros e baixarmos qualquer coisa como, deixem-me pôr os óculos para ver a minha cábula, qualquer coisa com a redução de 70 mil funcionários entre 2011 e 2015, mesmo assim temos o aumento da despesa pública com cerca de 1.000 milhões de euros de poupança de juros e baixarmos os custos destes 70 mil funcionários. A dívida pública, soubemos agora recentemente, atingiu o valor mais alto com 250 mil milhões de euros. De facto, se com esta conjuntura externa, se com as condições excelentes que os ventos nos têm trazido, não conseguimos melhorar alguns dos indicadores, bem sei que o Governo,
à custa do trabalho das empresas, mais uma vez enfatizo, reduziu o desemprego, temos hoje um desemprego na ordem de 6,5%, temos baixas taxas de juro, temos criação de emprego e a atração de algum investimento, mas com estas condições favoráveis, com estes ventos em que temos navegado, mesmo assim, somos, na minha opinião, temos sido pouco ambiciosos e não temos feito o que é necessário. E o que é necessário? É desde logo necessário combater o enorme déficit de competitividade e produtividade que o país tem. É necessário atrair investimento, não deixo de enfatizar, e com competitividade fiscal. Nós temos uma carga de esforço fiscal de 19% acima da média europeia. Não pode ser. Nós temos que fazer uma redução, como temos dito, foi feita pelo governo anterior, com o acordo do PS na altura, uma reforma do IRC, que foi interrompida. Não consigo ainda hoje perceber porquê e por que razão não se retoma, pelo menos sinalizando essa questão, porque é que não se dá sinais de melhorar um ambiente amigo do investimento para que possamos atrair melhor investimento. Qualificação e requalificação dos nossos recursos humanos. Estamos com uma batalha pela frente enorme da alteração dos postos de trabalho, da formação, da morfologia dos postos de trabalho. Recentemente, apresentámos um estudo, nós na CIP, um estudo da McKinsey, sobre o futuro do trabalho, que estamos agora a apresentar pelo país e que, em sedes próprias e dentro dos nossos conselhos, não apenas no Conselho de Economia Digital, mas no Conselho da Indústria, liderado pelo Miro Amaral, que está aqui connosco, e que à frente já me referirei, a alteração profunda do que é o posto de trabalho, da maneira de estar no trabalho, as novas profissões, aquelas que vão desaparecer, as competências que os nossos recursos humanos hoje têm e aquelas que vão ser obrigadas a ter no futuro. Temos aqui uma enorme batalha de qualificação e requalificação daqueles que vão ficando desadequados à morfologia do posto de trabalho em que hoje se encontram, que vai desaparecer ou vai ser profundamente alterado. Temos aqui uma enorme batalha de qualificação e requalificação dos nossos recursos humanos, que é preciso que os governos, qualquer governo, independentemente dos resultados mais previsíveis ou não das próximas eleições, é uma batalha do país, é o país que tem que apostar seriamente na qualificação e na requalificação dos nossos recursos humanos, sob pena de, perdendo essa batalha, todas estas terminologias que vamos ouvindo constantemente, da digitalização, da internet das coisas, da robótica. Temos que enfrentar este problema, porque quer queiramos, quer não, quer gostemos ou não, se colocarmos a cabeça na areia ou se perdermos tempo na reação, nas respostas adequadas, temos um grave problema pela frente e, por isso, neste combate ao déficit da competitividade e da produtividade, é fundamental a batalha ser ganha, a batalha da qualificação e das requalificações e, como disse e repito, com condições de competitividade fiscal que sejam diferentes. Depois as reformas que lamentavelmente continuam por fazer. A estafada reforma da administração pública, há guiões, há intenções, mas há sempre adiamentos da famosa reforma da administração pública, e quando falo da reforma da administração pública, envolvendo aqueles que a conhecem, obviamente, a máquina pública e gerando-lhe eficiências, mais do que reduzindo, onde houver que reduzir, e tem que haver a coragem de o assumir, nós na privada, nós nas nossas empresas, a memória dos homens, dos seres humanos, dos homens e das mulheres, é curta, mas de facto a privada teve aqui operações de redimensionamento das suas estruturas de recursos humanos. Por vezes há que ter coragem de assumir aquilo que é necessário fazer, mas fundamentalmente dotando o Estado de uma administração pública eficiente, recolocando pessoas, enfim, fazendo a reforma, enfrentando-a de frente, coisa que até agora não foi feita. A da fiscalidade, já o referi, foi feita uma reforma do IRC que foi interrompida, não temos uma política fiscal previsível, e se há coisa que os investidores apreciam é a previsibilidade do quadro fiscal. Nós, lamentavelmente, por cada orçamento do Estado, temos um quadro fiscal diferente, invariavelmente para pior, quer sobre as famílias de uma forma indireta, porque acenam-nos com melhorias da redução dos impostos, esquecem-se que depois nos retiram sobre impostos indiretos por outra via, nos impostos dos carros, na gasolina, enfim, aquilo que aparentemente nos querem gerar de percepção que há redução de impostos, esquecem-se depois que não somos tão tontos assim e que percebemos perfeitamente que nos retiram, por outro lado, com os impostos indiretos. Mas ter aí uma política fiscal desde logo previsível e que
tenha sinalização sobre o investimento da forma diferente. Depois, a justiça económica. Reconheço que tem existido alguma melhoria a esse nível, mas tarda por ser feita uma reforma da justiça económica. Revisão dos custos energéticos, nós comparamos mal e temos na CIP, através, uma vez mais, do nosso Conselho da Indústria, onde está parqueado também o Conselho da Energia e do Conselho do Ambiente, uma avaliação, uma constatação e, como eu costumo dizer, a energia ou é competitiva ou não é, e em Portugal continuamos a dizer que ela não é competitiva, porque comparamos mal com outros países e com estratégias e com apostas energéticas que nos permitimos discordar umas vezes e sinalizar outras naquilo que, na nossa opinião, e modéstia à parte, penso que muito bem fundamentada através dos nossos conselhos estratégicos que trabalham connosco na CIP e com a mais-valia que cada um daqueles que lá está nos dá, temos sobre esse aspecto a arrogância de dizer que sabemos da poda e que, por isso, ouçam-nos, por favor. Os licenciamentos... Há que agilizar licenciamentos, não vou amassar-vos com isso, mas é recorrente o tempo que demora. Nós orgulhamos-nos de ser um país que fazemos uma empresa na hora e que temos essa, via Simplex, temos essa característica da empresa na hora. E quantos anos tardam alguns licenciamentos para atividades desta ou daquela natureza? De começar a fazer uma empresa na hora, contrato-lhe financiamento, começo a pagar o financiamento e não tenho o licenciamento para a minha atividade, independentemente de qual ela seja. Há que agilizar a esse nível. Colocaria 7 grandes desafios que o país tem que resolver. Desde logo colocar o país a crescer mais que 3% ao ano. Não nos iludamos. Com estes crescimentos anémicos que temos tido, o contentarmos em ter 1,5%, 1,2%, 1,7% ou 2%, que seja, não chega. Não resolverá os nossos problemas estruturais termos crescimentos desta ordem de grandeza. Uma comparação, em 1962 crescemos 10,5%, em 1972 10,4%, em 87 7,6%, em 1990 7,9%. De 2000 a 2018, nestes 19 anos, crescemos apenas, em 19 anos, 10,2%, ou seja, 2 décadas para conseguir o que era possível alcançar num só ano há meio século atrás. Há aqui qualquer coisa que o país perdeu, adormeceu, perdemos capacidades, perdemos competências, perdemos iniciativa. De facto, contentarmos com crescimentos anémicos, não sermos ambiciosos o suficiente para retomarmos, com medidas concretas nesse sentido, os crescimentos que resistamos. É evidente que tivemos aqui, para estes 2 crescimentos destes 2 períodos, 2 choques, diria, 2 choques externos. A EFTA e a nossa entrada na CEE, que, na minha avaliação, foram estes 2 choques externos que também provocaram estas condições, mas não temos as análises, temos a análise, os diagnósticos estão feitos. Não podemos ser tão pouquinhos, permitam uma expressão, popularizada em alguns fora, sermos tão pouquinhos de crescermos estes valores. Temos que ser ambiciosos. Temos e conseguimos já no passado fazê-lo. É evidente que em condições diferentes, mas é isto que o país tem que pôr como meta. Não chega a crescer anemicamente e, por isso, o primeiro desafio, colocar o país a crescer mais que 3% ao ano e, para isso, temos que ter, obviamente, aquilo que vos disse, fiscalidade e os fatores que vos referi. Aumentar o nível das exportações, onde disse que voltaria, porque, como direcionamos 75% dos nossos volumes de exportação para a Europa, temos que exportar para países com maior crescimento. A Holanda, para vos dar um exemplo, nestes últimos 10, 15 anos, viu as suas empresas diversificarem e entrar em mercados em cadeias de valor. Foi isso que lhes deu os crescimentos que têm tido e os mercados emergentes, como é o caso do Sudoeste Asiático ou de África, que falamos muito, mas temos feito pouco, independentemente da situação que alguns desses países têm atravessado, mas temos mercados, temos geografias para onde, diversificando as nossas exportações, conseguiremos fazê-lo. Um terceiro desafio da minha avaliação, promover a inovação. Investigadores dentro das empresas, estimular o intercâmbio entre as empresas e as universidades, felizmente hoje está melhor, temos excelentes exemplos, não quero esquecer ninguém, mas recordo-me a Universidade do Minho, a Universidade de Aveiro, a Universidade do Algarve, já hoje temos excelentes exemplos da interação, da partilha, do intercâmbio entre universidades e empresas, com excelentes resultados. Há que estimular esse intercâmbio. Um quarto desafio, garantir a coesão social e territorial, combater o inverno demográfico.
Em 2050, dizem as estatísticas, que estaremos com uma população semelhante à dos anos 60 do século passado. Há que promover uma política de natalidade, há que ter uma política de atração de imigração qualificada. Nós estamos com um grave problema de natalidade e, se não olharmos de frente, se não gizarmos concretas medidas para este enorme problema, estamos com uma população envelhecida, com índice de natalidade muito baixo, e este é um enorme desafio que temos que saber combater e, por isso, garantir a coesão territorial e social. Reduzir a dívida pública para qualquer coisa na ordem dos 100% num prazo de 5 anos. Isto não se fará por estalar de dedos, temos de ter aqui um horizonte temporal e, por isso, enfim, sem querer ser demasiado ambicioso, diria que em 5 anos, se tivermos iniciativa, ousadia, rasgo, seguramente que isso será possível. Desenvolver uma política, permitam-me puxar a brasa à minha sardinha, obviamente sendo a CIP hoje a Confederação Empresarial, mas a CIP é a Confederação da Indústria, fundamentalmente, ter uma política, desenvolver uma política industrial para o século XXI. Lá atrás já fizemos um estudo, o nosso Conselho da Indústria tem um trabalho, enfim, permitam-me a imodéstia, enquanto Presidente da CIP, é um trabalho da Casa muito bem feito, apontamos N caminhos, fazemos N terapias, apontamos soluções, há que saber que política industrial para o século XXI Portugal pode ter, incorporando todas estas questões, o futuro do trabalho, a digitalização, a robótica, está lá tudo, o investimento, a questão dos portos, a logística, está lá tudo. E nele participaram os quadros mais habilitados que temos neste país. Ouçam-nos, escutem-nos e ponham uma política industrial a funcionar, porque o país não pode depender, nenhum país pode depender apenas de um setor de atividade, por muito bom que ele esteja. Temos excelentes indicadores hoje no turismo. O turismo tem arrastado, como sabemos, outros setores, mas não podemos depender apenas de um setor. É perigoso. É a mesma coisa que uma empresa depender só de um cliente. Temos que diversificar as nossas atividades, temos que diversificar setores e, por isso, o país não se pode permitir, não se pode dar ao luxo de esquecer a sua vertente industrial e desenvolver, como o estudo aponta, uma política industrial para o século XXI. Melhorar a qualidade dos decisores políticos. Como disse, independentemente das honrosas exceções e que algumas estão entre nós, independentemente dessas honrosas exceções, como disse e repito, os partidos políticos fecharam-se sobre si próprios e esqueceram-se pelas suas querelas, perderam dinâmica e deixaram de ser motores da sociedade. Temos que melhorar a qualidade dos decisores políticos, todos nós o exigimos, e há que tratar não das próximas eleições, mas das próximas gerações. Os nossos políticos têm que incorporar esta questão. Não nos preocuparmos só com as próximas eleições, mas termos sempre presente que nos devemos preocupar com as próximas gerações. E o papel dos empresários em tudo isto? Já disse, as empresas reconhecerão seguramente, não é arrogância da minha parte dizê-lo, deve-se às empresas os excelentes indicadores que o país tem registrado. O desemprego que hoje estamos e o emprego que foi criado, a qualidade desse mesmo emprego, os produtos inovadores, os novos mercados de exportação, o papel, a resiliência que as empresas têm demonstrado. Isso tem nome, não é por as empresas, são células vivas, mas têm gestores, têm patrões, têm empresários, têm gestores e, de facto, deve-se a eles esse papel, essas estratégias, essa capacidade de resiliência. E o seu papel é cada vez maior, porque quando temos, em termos partidários, a situação que temos, quando temos oposições fragilizadas e caminhamos, vamos ver, para que resultados eleitorais no futuro, próximo, lá para outubro, como sabemos, cabe cada vez mais à sociedade civil um papel de exigência, de intervenção, participando, agindo, intervindo. E aí os empresários e os gestores têm cada vez mais um papel em que têm que se afirmar nessa tarefa e, por isso, devem fazê-lo tendo sobre si uma imagem que, por vezes, lamentavelmente, um ou outro caso não tem permitido. Temos que, com ética, com moral, com rigor, com transparência, gerir as nossas empresas, porque é desse capital reputacional que nós daremos bons exemplos, que continuaremos a trilhar um caminho e que, contra ventos e marés, contra adversidades de vária natureza, como aqui, muito em passant, caracterizei, cabe cada vez mais
aos cidadãos. Cabe cada vez mais a decisores, independentemente, a decisores, neste caso, empresariais, através de si próprios, da dimensão das suas empresas ou através das suas associações, através do movimento associativo empresarial que defendo e no qual ando praticamente há 40 anos, em militância ativa, diria, é através destas organizações da sociedade civil que temos que nos afirmar, temos que ser exigentes, mas não chega a ser exigente sem dar exemplos, sem dar bons exemplos e em demonstrar boas práticas. E por isso, e temos entre nós excelentes exemplos de responsabilidade social, de crença, de desenvolvimento. Não vou mais uma vez apontar nomes, mas temos aqui na sala, desde logo, 2 excelentes exemplos, 2 senadores que nas suas empresas, na sua dinâmica, são notáveis exemplos daquilo que os empresários de facto são e que, lamentavelmente, muito da nossa comunicação social não quer, tarda ou não quer em reconhecer, porque o que é sexy é o sangue, é o crime, é o roubo, é o descaramento em parlamento, é coisas desse género, mas aqueles que diariamente criam riqueza, que contra ventos e marés dão o melhor de si próprio, criam emprego, criam riqueza e amam o seu país, esses um dia a história há de reconhecer tão cedo quanto melhor, porque já tarda algum tempo. Muito obrigado. Mais ou menos. Sr. Presidente. Sr. Presidente, enquanto vamos medindo a temperatura desta água mineral, eu não digo o nome porque não são nossos patrocinadores, eu gostava, se me permite, cumprimentar todos os senhores telespectadores que, através da plataforma digital do Jornal Económico, nos estão a acompanhar em várias partes do mundo. Agradecer aos nossos patrocinadores Grupo 8 Car Classe, AM48 e Grupo Bell pelo apoio que nos dão no sentido de continuarmos a ter capacidade para realizar esta média de 2, 3 eventos por mês. Anunciar que fomos ontem informados que o Sr. Primeiro-Ministro não poderá ser nosso orador no dia 27. É uma pena, a lotação estava praticamente esgotada. Dentro de dias anunciaremos a nova data. Contudo, ainda este mês, com o Sr. Primeiro-Ministro ou com o outro orador, realizaremos mais um evento. O do 3 de julho, com o ex-ministro Miguel Poiares Maduro, está confirmadíssimo e terá lugar no Hotel Ritz. Gostava de os lá ver a todos, até porque ele vai nos falar de um tema que domina, pelo que me consta, muito bem, mas poucas pessoas o terão ouvido falar sobre esta matéria, competitividade e integridade, os desafios de um resultado incerto no futebol. É este o tema que o Dr. Miguel Poiares Maduro, no dia 3 de julho, proferirá. No dia 1 de julho, uma associação nossa amiga, a Associação de Amizade Portugal-Estados Unidos da América, presidida pelo meu querido amigo aqui presente, professor António Netos da Silva, realizará um evento com o seu Ministro dos Negócios Estrangeiros, Dr. Augusto Santos Silva, que terá lugar no Hotel Marriott, dia 1 de julho. É assim, professor António Netos da Silva. Meus senhores, vamos então iniciar o período de perguntas e respostas. Temos 20 minutos. Apenas uma pergunta por cada interveniente e, preferencialmente, sempre com um bom poder de síntese para que possamos terminar a horas e possamos dar
ao maior número possível de participantes a oportunidade de expor as suas perguntas. E espero ver a primeira mão no ar aqui na mesa USA. Nossa associada, doutora Sofia... Fala Roça, exatamente. Rocha, sim. Senhor Presidente, como falou várias vezes em... Um bocadinho mais alto, doutor. Assim? Está ligado? Muito bem. Como falou várias vezes em políticos, nem sempre... Como falou sempre em políticos e nem sempre da forma mais... O microfone acho que não está muito bem. O senhor está? Está, tem que ser, doutor, como fazia no Parlamento. E faz, não é? Na Assembleia Municipal. No Parlamento da Assembleia Municipal. Eu sou política e, portanto, senti-me interpelado. É um comentário e uma pergunta. O comentário é para dizer que discordo, embora seja política, da análise que faz que se têm de ser os partidos políticos os motores da sociedade. Discordo por completo. Os países que eu mais admiro, os países mais ricos, democráticos, são aqueles países onde a sociedade civil é muito forte, nomeadamente os países nórdicos e os países anglo-saxónicos. A sociedade civil é fortíssima, tem empresários, associações empresariais que participam ativamente na vida do país e dão um retorno à sociedade. Constroem universidades, bibliotecas, equipamentos sociais e dão muito retorno. Em Portugal isso ainda não se verifica. Talvez por causa daquilo que disse. Porque se tem dado o papel aos partidos políticos, se calhar por causa da ditadura que tivemos, mas que manifestamente não têm de ser sozinhos a comandar a sociedade, antes pelo contrário. A sociedade civil, os empresários têm que existir e em momentos fundamentais insurgirem-se contra o poder político. Teria sido bom que os empresários e os empresários mais relevantes, nomeadamente em determinados períodos da nossa história democrática, tivessem dito que aquele era o caminho errado e que aquele caminho ia nos levar, como levou, à bancarrota. Portanto, numa sociedade, eu gostava muito que fosse a sociedade civil e não os partidos políticos a tomarem a dianteira. Doutora, e a pergunta é? A pergunta é sobre a Alemanha. A Alemanha está com um arrefecimento notório da economia. Na sua preleção falou muito do Brexit, tem-se falado muito pouco da Alemanha. A Alemanha é um parceiro económico relevante, estão a passar mal. Há fábricas alemãs em Portugal que já começam a sentir esses efeitos. Eu gostaria de saber qual a sua opinião sobre a Alemanha. Doutora Sofia Vala Rocha, muito obrigado. O Sr. Presidente aceita mais duas intervenções e depois responde no final. Mas eu pedia mesmo um bom poder de síntese, porque senão só podemos dar oportunidade a uma ou duas pessoas e isso será não muito estimulante para connosco. Já está na mesa UK, o Dr. Filipe Alves. Filipe Vaz, da revista Leadership Summit de Portugal. Em primeiro lugar, gostava de cumprimentar o meu querido amigo António Saraiva. É sempre um gosto ouvi-lo e queria perguntar-lhe o seguinte: nós todos assistimos em Portugal nos últimos tempos a uma alteração do paradigma do associativismo sindical. Há movimentos sindicais que vão surgindo de forma autónoma, absolutamente desligados das centrais sindicais, que com capacidade, como nós vimos, para paralisar completamente um país, por vezes até de forma desproporcionada relativamente ao número de membros que compõem esse grupo sindical. Eu gostava de saber qual é a visão do António Saraiva, enquanto Presidente da CIP, sobre esta alteração do movimento sindical. E queria dizer-lhe também que, enfim, está a aproximar-se, como todos sabemos, o fim do seu mandato enquanto Presidente da CIP e gostaria muito, pessoalmente, e penso que muita gente nesta sala partilha dessa opinião, de, quem sabe, daqui a um ano ou dois, se o Manuel Rabalho tiver esse objetivo e nos fizer esse favor, voltar a tê-lo aqui e a ouvi-lo ainda enquanto Presidente da CIP. Muito obrigado. Dr. Filipe Vaz, muito obrigado. E temos na mesa China o Dr. Hugo Santos Ferreira. Dr. Hugo Santos Ferreira, com o seu habitual e exemplar poder de síntese. Muito obrigado. Enfim, eu hoje vou fazer uma questão, não no âmbito, enfim, do órgão social aqui do clube, mas como representante dos promotores e investidores imobiliários, e eu gostava de dizer que concordei em absoluto com tudo o que disse. Tem toda a razão. Não pode ter mais razão. E dar-lhe aqui uma perspectiva de um setor
que enfim, tende a sua confederação própria, mas cuja CIP também é responsável pelo setor imobiliário, dar aqui duas notas. Uma, confirmar que de facto existe em Portugal um ambiente hoje completamente adverso ao investimento nacional, ao investimento estrangeiro e, enfim, nós, enquanto eu, representante de uma associação que representa investidores imobiliários, sinto isso todos os dias. Concretamente, no setor imobiliário, já agora gostava que soubessem que estamos a falar de um setor que representa hoje 15% do PIB nacional. 15% do PIB nacional. E que tem sido vítima de uma instabilidade legislativa e, como disse o Sr. Presidente da CIP, e muito bem, mais do que a instabilidade é imprevisibilidade. Isso é que os investidores não toleram e, de facto, hoje nós vemos investidores todos os dias a ir embora. Temos 15% do PIB, mas, como disse muito bem, o que fará se não tivéssemos esta instabilidade e imprevisibilidade? E a pergunta é, Sr. Doutor? E a pergunta era, só ainda outro ponto também para enfatizar, que é a questão dos licenciamentos. Já agora, só dizer isto, uma nota muito simples. Este senhor é meu colega da direção. É, só uma nota muito simples. Só para dar um dado que eu acho que é importante saberem, que falou na questão dos licenciamentos. E é muito engraçado constatar que no licenciamento camarário, que é aquele que nos diz respeito, um licenciamento nesta Câmara durará sempre mais de um ano e meio de média, e há processo a demorar 2 anos e 9 meses. E, portanto, assim é impossível. Agora, a pergunta é, nós há anos que falamos nisto, há décadas que falamos nisto, há uma resolução, prevê-se uma solução a curto prazo? É que eu parece que não. Muito obrigado. Doutor Hugo Santos Ferreira, meu querido amigo, muito obrigado pelo seu habitual exemplar de poder de síntese. Três questões, muito bem. Também pedia poder de síntese, Sr. Presidente, das respostas. Assim farei. Doutora Sofia Rocha, minha querida amiga, sociedade civil como motor de desenvolvimento e não os partidos políticos. Eu quis, na minha intervenção, fazer esse apelo, que a sociedade civil, à semelhança de outras regiões, nos constituamos como motores do desenvolvimento e não deixemos só os partidos políticos, porque por questões de passado, da ditadura por que passámos, ou por o Estado paternalista que temos tido, alguma subsídio-dependência a que estamos habituados, há aqui um conjunto de fatores que se interligam para que estejamos na situação em que nos encontramos. Mas, por isso, o meu apelo é uma participação cívica, é uma participação mais cutilante, que, em termos cívicos, todos participemos. A cidadania participativa é fundamental e não nos podemos demitir, como fizemos agora nas eleições europeias, como se a Europa não importasse, esquecendo que hoje quase tudo, desde logo em termos até legislativos, vem dessa mesma Europa, que condiciona o nosso destino e o nosso futuro. Por isso não nos podemos demitir e não podemos deixar aos políticos, tal como temos feito, porque os partidos, concordo ou discordo desta minha posição, os meus 65 anos de vida dão esta sensibilidade, os partidos políticos, lamentavelmente, fecharam sobre si próprios e deixaram de ser, como também deveriam ser, não apenas exclusivamente eles, mas também eles, os motores do desenvolvimento, porque envolvidos em querelas internas e em questões que todos conhecemos, temos o que temos. Não vou queixar-me desta ou daquela natureza, nem deste ou daquele aspecto. Digo é que a sociedade civil não pode deixar aos partidos esse papel, e é numa cidadania participativa que temos que nos afirmar e exigir, preocupando-nos não com eleições, porque isso não é nosso, como sabemos, da sociedade civil, mas com gerações, tal como eu disse, e exigir aos partidos políticos. Nós próprios devemos fazê-lo e, Sofia, eu próprio, modéstia à parte, sou disso um exemplo, porque nesta atividade, é esta minha inquietude cívica que me leva a participar, e enquanto a saúde me permitir, é isso que continuarei a fazer, é precisamente nessa inquietude cívica para melhorar a sociedade ou ajudar à sua melhoria. A Alemanha, eu passei, porque o tempo é curto, não dá para desenvolver todas as matérias, mas falei do Brexit pela importância que o Reino Unido tem para as nossas exportações e o peso que tem, mas a Alemanha não é irrelevante. E o problema que a Alemanha começa a ter, não só do arrefecimento económico, mas também da turbulência política, que ainda ontem tivemos um sinal nesse sentido, tendo o investimento alemão em Portugal a expressão que tem, sendo a Alemanha um dos motores desta Europa adoentada, como caracterizei, de facto a Alemanha tem um peso significativo e não o podemos ignorar, antes pelo contrário, temos é que, à nossa dimensão e à nossa possibilidade, ajudar a que as coisas não caminhem nesse sentido, embora haja fatores que não estão na nossa mão, como sabemos, mas tem toda a razão e corroboro, e na minha intervenção tentei dizê-lo, a Alemanha tem o enorme peso que tem, não só na Europa, mas também para o investimento em Portugal. O Filipe, a questão do associativismo sindical.
De facto, nestes últimos 2 anos criaram-se 24 novos sindicatos e apenas 2 deles se inscreveram na UGT, ficando 22 fora das 2 centrais sindicais que conhecemos, a CGTP e a UGT. É também um sinal dos tempos, é também um sinal de que as confederações empresariais, as estruturas sindicais, as empresariais, um dia falaremos também disso, principalmente quando eu estiver livre do papel em que me encontro hoje, da cadeira em que me assento, mas as sindicais, e não estando aqui eles para se defender apenas uma análise enquanto cidadão, eles próprios também se fecharam sobre si, não se inovaram, não se desenvolveram, estão a encontrar as mesmas respostas para novos problemas e por isso se os sindicatos, eles próprios, não encontrarem respostas novas, defesa dos interesses daqueles que dizem defender diferentes, não é de estranhar que as massas trabalhadoras flutuem em outras situações, outras soluções, fora destas 2 que conhecemos, com o perigo que isso tem, mas também com a disrupção, com a inovação que isso pode trazer. Se me perguntar, Filipe, se isso me assusta, deixa-me mais apreensivo que assustado, porque são realidades novas com as quais temos que lidar, e por isso, agora, apreensivo sim, porque saem daquilo a que habitualmente, para a Suplinário estamos habituados, a que tradicionalmente estamos habituados. Aquilo que tem que ser feito é as próprias estruturas sindicais existentes, se não se vier a criar uma outra diferente, olhem para si próprios e vejam as respostas que estão a dar aos novos problemas, aquilo que são as necessidades dos trabalhadores, porque aquilo que eu dizia, a morfologia do posto de trabalho, os novos desafios, as novas metodologias, se os sindicatos não responderem a isto com eficácia, não é de surpreender que os trabalhadores procurem formas diferentes, sejam elas quais forem, para a resolução dos seus problemas, que eles percepcionam-nos que hoje existem, que têm esses problemas, mas não percepcionam que alguém os defenda na justa medida e da dimensão que eles têm. E por isso, dos 24, 22 estão free, fora das centrais sindicais. É de facto um problema porque geram movimentos inorgânicos que, à semelhança dos coletes amarelos em França, quem é o interlocutor? A quem é que o governo ou as entidades patronais, em diálogo de concertação social, com quem é que nós dialogamos? Com quem é que nós chamamos? Uma urbe de X representantes? A questão da liderança, a questão do diálogo social fica aí um pouco mais complicado e, por isso, acho que as centrais sindicais, tal como as confederações patronais, não deixo de dizê-lo, temos que nos reinventar. Temos que olhar os tempos, as alterações que estão a ocorrer e encontrar respostas àqueles que representamos diferentes, para melhor do que aquelas que temos encontrado, sob pena que aquilo que está a acontecer nos sindicatos possa vir a acontecer também em termos das realidades de estrutura empresarial, o que, de alguma maneira, começa a existir esses sinais e que nos deve, e a mim preocupa muito. Fim de mandato, estou, Filipe, estou de facto no fim do meu mandato. O Presidente da CIP está estatutariamente e muito bem, na minha opinião, limitado a 3 mandatos de 3 anos. Terminarei no fim deste ano, teremos eleições na CIP em março de 2020 e tenho 65 de idade, 45 de associativismo. Gostaria de ir fazer, enquanto a vida me permitir e a força física, outras coisas. Não deixarei de ser cidadão ativo nesta cidadania participativa, mas, enquanto dirigente associativo, acho que já dei muito de mim próprio e gostaria de abraçar outros desafios. Dr. Hugo Ferreira, enfim, não fez propriamente a estabilidade fiscal, a previsibilidade, acho que na minha intervenção disse tudo, reafirmo aquilo que lhe disse, de facto, e como sabe, por experiência própria, a estabilidade fiscal é dos fatores que os empresários mais apreciam, a par disso a carga, que é permanente, porque cada orçamento, como eu referi, temos uma carga fiscal diferente, ou por tiques ideológicos, umas, ou por necessidade de receita, outras, qualquer delas perversa para aqueles, nós, que temos que as pagar, famílias ou empresas, e de facto, enquanto as empresas forem vistas neste país apenas como fontes de captação de receita e não como motores de desenvolvimento e de modelo de desenvolvimento da sociedade, enquanto só olharem para nós com essa perspectiva, e por isso cabe-nos a nós exigir que olhem para nós de forma diferente e tomarmos medidas concretas e eficazes e não nesta pulverização que, apesar de tudo, ainda hoje existe, temos, como reconhecerá, excesso de associações, excesso de confederações, e se a união faz a força, a divisão enfraquece-nos. Sr. Presidente, este seu amigo que está aqui à sua esquerda não costuma fazer perguntas aos oradores. É uma exceção, portanto.
o senhor está a acabar o seu mandato, é o último, para cumprir os estatutos da instituição a que preside, mas todos nós sabemos o prestígio que o senhor tem a nível nacional e eu diria até a nível internacional. Há muitas instituições, muitas personalidades que o conhecem. Eu próprio tenho sido contactado por algumas delas porque sabem que eu sou seu amigo, para tentar convencer a ir à Suíça, a ir ali, aqui e acolá. Parece-me que vai mesmo uma delas agora, não é? Em outubro, não é? A Geneve, não é? Bom, e a pergunta, da forma mais sucinta possível, é a seguinte. Conhecemos a sua cultura geral, o domínio que tem sobre imensos dossiês, quer no tecido empresarial, quer fora dele, porque é um cidadão muito ativo, como disse, ainda nestas atividades associativas e empresariais e outras há 45 anos, pelo menos. Nós antigamente começávamos muito cedo. O senhor aceitaria, porque o senhor hoje apresentou aqui quase um programa de governo, não é? O senhor aceitaria criar um partido? Penso que não. Sabemos que há muitos. Mas participar num futuro governo de Portugal, se recebesse um convite para isso, está aqui a Lusa, estão aqui, enfim, não sei qual é a resposta que pretende dar. Provavelmente, enfim, não deve, é muito jovem, tem 65 anos, não deve fechar portas, mas a palavra é sua, Sr. Presidente. O Manel cumpriu aquilo que exigiu aos outros, uma enorme capacidade de síntese, e de facto deixe-me responder-lhe da mesma maneira. Como eu respondi ao Filipe, 65 anos de idade, farei este ano os 66, 4 a caminho de 5 netos, uma família que muito amo, amigos inestimáveis, estando aqui muitos deles presentes. Manel, para esta causa pública e em termos de associativismo, militar primeiro, sindical depois, empresarial agora, acho que de facto já dei de mim próprio a este país, estou de consciência tranquila acerca disso. Não me demitirei nunca, enquanto as forças me o permitirem, esta minha intervenção cívica, e participarei ativamente naquilo que a minha inquietude exigir, mas não, Manel, não tenho apelos, não tenho vontade, não sinto motivação para responder a apelos dessa natureza. Depois, ser membro do governo, mesmo aqueles que se dizem independentes e que vão nessa qualidade, sabemos que a independência é de banda muito estreita e eu prezo muito, de facto, a minha independência, e independentemente de ter da vida uma ideia e logo um posicionamento nas opções que faço em termos de eleições, deixe-me abrir aqui um curto parênteses, eu fui convidado nas últimas autárquicas por 3 partidos diferentes a liderar listas camarárias. Isto mostra a amplitude, a banda larga de que eu, enfim, lá vou convencendo estes amigos daquilo que poderia fazer. Não, Manel, não tenho essa motivação, não sinto esse apelo e quero, participando sempre, porque isso não deixarei de fazer, quero ter tempo para a parte empresarial, ter tempo para estar com os meus amigos e ter finalmente tempo para gozar, ter a minha família. Senhores jornalistas, provavelmente esta não foi a notícia que gostavam de ouvir. Presidente do Sporting, senhor... Sou do Benfica, Mas ouça, temos que evoluir, não é? Temos que evoluir. E chegamos às 15 horas. Professor Manuel Porto, eu não o tinha visto inicialmente, viu agora. Vamos encerrar. Certamente encontrar-nos-emos ainda neste mês. E também no dia 3 de julho, no Hotel Ritz, com o doutor, ou o professor Miguel Poiás Maduro.
Presidente António Saraiva, o senhor já é nosso sócio honorário há muito tempo, consequentemente não lhe vou entregar mais um cartão, porque não pode ser sócio honorário 2 vezes, mas nós temos um associado, que é lá do Porto, não está cá, muito gentil, que de vez em quando nos faz chegar umas coisinhas bonitas, como que está dentro desta embalagem. Hoje já demos uma ao novo associado que saiu, e olha, vamos com muito gosto oferecer-lhe esta a si, é o nosso associado, Dr. Alvino Jorge. Ele não sabe que fazemos esta publicidade, mas é com muito gosto, porque é justo que o façamos. Muito obrigado, Manuel. Muito obrigado, vou acompanhá-lo lá acima e até um dia destes.